Olá pessoal, graça e paz, tudo bom com vocês? Bora para mais uma aula. Como que vai essa autoconfrontação na vida de cada um de vocês a partir desses estudos que estamos abordando? Acredito que não deve ser fácil, mas eu tenho a certeza que o Espírito Santo de Deus ele vai nos dando graça, vai nos dando vitória. Só aconselho a você, não desista, não pare. Eu sei que o confronto ele é grande, o confronto ele é enorme. Sei que às vezes dá vontade de parar, de desistir pelas lutas, mas eu te aconselho, não pare. Continue se permitindo deixar com que o Espírito Santo te molde, com que as Escrituras te transformem, com que ela te confronte. Porque todas as vezes que as Escrituras nos confrontam com a sua verdade, porque a palavra é a verdade, você vê que Jesus ele deixa isso claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nada pode ir contra a verdade a não ser a verdade. E em nossas vidas, na nossa caminhada, com toda certeza, por termos sido gerados em pecados, nós carregamos isso em nós, tá? Infelizmente, temos isso em nós por causa do pecado que atua em nossas vidas até os dias atuais, e nós acabamos agindo, pensando, falando, fazendo coisas que desagrada tanto a Deus, que desagrada pessoas, que nos entristece, que nos aborrece, que nos traz totalmente um constrangimento e muitos prejuízos. É sobre isso que nós estávamos tratando na aula passada, falando que a partir do momento que você agora tem essa mudança bíblica, esse desafio de você ser transformado biblicamente, você automaticamente, por estar sendo transformado pela palavra, o que vai ocorrer? Você vai ser desafiado. E será constantemente, você será desafiado constantemente. Não é um dia, dois. Sempre você será constantemente tentado a agir de uma maneira contrária. Para que você não venha agir da maneira que Deus quer que você age, pelo que você está aprendendo na palavra de Deus. Porque o que você aprende na palavra de Deus é a vontade de Deus. Mas a minha carne, a minha vontade, ela vai querer outras coisas. Ela nunca vai querer fazer a vontade de Deus. A minha carne nunca vai querer. A minha carne sempre vai querer satisfazer somente ela. A minha carne não está preocupada com a minha alma, com o meu relacionamento com Deus, não. A minha carne, ela está preocupada em satisfazer somente a sua própria vontade. Por isso que o lidando com o eu, ele é um sentimento egoísta, que só pensa em se te satisfazer, e muitas das vezes passando por cima de princípios, de conduta, passando por cima de pessoas, sem querer saber o que vai causar na vida de outro, somente por uma satisfação pessoal. Você vê como o eu ele é destrutivo, você vê como ele tem que ser destronado, ele não pode estar agindo mais na nossa vida depois do posicionamento que nós tomamos dentro de um relacionamento com Cristo. E como sempre tenho falado, somente ir à igreja, se dizer cristão, levantar a mão, chorar, se não houver uma transformação bíblica, de nada adianta. A pessoa vai viver numa capa religiosa, achando que está agradando a Deus pelo que ela faz, e verdadeiramente o interior dessa pessoa está totalmente apodrecido. E o que sai de dentro dela é o que Jesus fala, que a boca fala do que está cheio o coração. Então esse estudo ele vai te levar, ele vai te despertar, você a cada dia mais ser confrontado, e dentro de você tem que criar esse sentimento, esse desejo de falar, cara, eu quero mais de Deus. Senhor, eu não aceito ser a pessoa que eu sou. Por o Senhor ser um Deus grande, um Deus soberano, glorioso, e o teu Espírito habitar na minha vida, eu não aceito ser quem eu sou. Eu quero ser quem o Senhor quer que eu seja. E quem o Senhor quer que nós sejamos é somente através das Escrituras. Você vê que tudo vai nos levar para as Escrituras, tá bom? Mas nós vivemos um tempo aonde está se relativando tudo e as Escrituras estão sendo tiradas de cena. Então estão se apresentando totalmente, muitas coisas que se dizem em nome de Deus, mas eu falo para você, não vai transformar a sua vida. A única coisa que transforma a sua vida e faz com que a sua vida agrade a Deus e Deus se agrade de você é quando há uma transformação bíblica. E você vai ver rapidamente, quando a sua vida é transformada, os desafios que aparecem. Para te provar e para te colocar ali no posicionamento, para ver se você recua, para ver se você vai agir como você agia antes, sem ter o conhecimento de Cristo.
Por isso que nós estamos falando sobre isso. Só recapitulando algumas coisas que nós abordamos, ele diz: você será constantemente tentado a agir de modo egoísta, com pensamentos, palavras e ações, de efeito devastador para o corpo de Cristo e para a sua caminhada pessoal com o Senhor. Você vê pensamentos, palavras e ações. Pensamentos, palavras e ações. Se os meus pensamentos, se as minhas palavras e as minhas ações não estiverem em harmonia com as Escrituras, ela vai estar em harmonia com o meu próprio eu, com as minhas próprias vontades. Então eu passo a falar agora conforme os meus pensamentos, conforme as minhas palavras, conforme as minhas vontades. Mas tudo isso vai trazer totalmente algo destrutivo, tanto na minha caminhada com Deus, como na vida de outras pessoas. Porque aquilo que eu penso se transforma em palavras, e o que se transforma em palavras gera ações. E muitas das vezes isso é como uma avalanche, como eu já falei no vídeo passado. Isso é destrutivo. Tem coisas que você fala, tem coisas que nós fazemos que são reversíveis. Dá para arrumar. Mas tem coisas que, a partir do momento que agimos e falamos e pensamos, tomamos decisões, certas decisões que não estão em harmonia com as Escrituras, é como um tiro lançado ou como uma flecha. Não tem como recuar. E muitas das vezes vai ser irreversível. Tá? E aí é onde a pessoa, a mente dela começa a acusar, a mente dela começa a perturbar. Tudo por causa do quê? Tudo por causa de uma satisfação momentânea, do momento, do calor, das emoções que a pessoa tomou, o que ela não deveria ter feito. Mas tudo isso por falta do quê? De uma disciplina, de um discipulado, de um ensino, de um cuidado. Todos nós temos que ser cuidados pelas Escrituras. Todos nós temos que ser doutrinados nas Escrituras. Toda a nossa vida ela tem que ser pautada na palavra, porque a palavra de Deus é a nossa bússola, é o que vai fazer com que nós caminhamos em harmonia, tá? E que nós caminhamos na vontade do Senhor, em acordo com a vontade de Deus. Vamos errar menos, pode ter certeza. Mas para andar em conformidade, andar pela palavra, andar pelo Espírito, requer o quê? Lembra que nós abordamos? Vai requer o que Lucas diz, Lucas 9:23. Abrir mão, negar a mim mesmo, morrer para quem eu sou, morrer para minhas próprias vontades, para viver a vontade de Deus, viver a vontade do meu Senhor, viver os propósitos que Deus tem estabelecido em minha vida. Mas isso será, muitas das vezes, um desafio enorme. Então, por isso eu tenho que estar constantemente debruçado nas Escrituras, uma vida de oração, uma vida de relacionamento com Deus, andar com pessoas que me impulsionem, me ajudem, me incentivem a estudar, pessoas que possam me instruir. Isso tudo vai trazer muito benefício para as nossas vidas. Lembra que nós abordamos e falamos de Provérbios 28, que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, mas aquele que encobre nunca prosperará? Lembra que nós falamos sobre isso? Pecados ocultos que têm destruído. Como o salmista ele disse que enquanto ele encobria o pecado, ele sentia os seus ossos apodrecerem. O pecado trazia totalmente isso, um apodrecimento nos seus ossos. E nós vamos observando totalmente isso tudo que tem acontecido na vida de muitas pessoas e às vezes não compreendemos que isso também acontece na nossa vida, ok? E também abordamos sobre Jeremias 17:9, tá? Que nós falamos que a pessoa às vezes ela fala, mas eu não sinto de confessar, de pedir perdão, mas nós não agimos por sentimento. A palavra do Senhor vai nos dizer lá em Jeremias que enganoso é o coração e perverso. Enganoso e perverso. Quem o conhecerá? Olha só o que a palavra de Deus nos orienta, tá? Sobre isso. E eu quero estar trazendo mais alguns versículos para nós estarmos confirmando sobre isso, tá? Que se encontra lá no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 7. E o versículo 20 ao 23, que diz assim: E disse mais, o que sai do ser humano é o que o torna impuro, pois é de dentro do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, as ambições desmedidas, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja,
a difamação, a arrogância e a insensatez. Ora, todos esses males procedem do interior do homem, e é isso que o torna impuro. Nós vemos aqui claramente Jesus sendo questionado pelos fariseus sobre os seus discípulos que comiam sem lavar as mãos, dentro de uma tradição, dentro de uma religiosidade. Jesus vai dizer isso para eles. O que contamina não é o que entra. O que contamina é o que sai do homem. É de dentro do coração. Por isso que Jeremias 17, 19 vai dizer, enganoso é o coração. Então uma pessoa que ela age pelos sentimentos, ela quer tomar atitude por sentimentos, e não pelo que as Escrituras dizem, não pelo que o Senhor ele vai nos orientar. Então você vê que o nosso eu, o nosso ego, ele é totalmente inflamado e direcionado por um coração corrupto. Então eu não posso agir e tomar decisões com base nas minhas emoções. Porque as minhas emoções são enganosas. Porque o que contamina não é o que entra, mas sim o que sai. Lembra que eu falei que as pessoas não sabem lutar as suas guerras? É dentro disso. Porque as pessoas, elas entendem que elas agem dessa maneira porque as pessoas do lado de fora, ao seu redor, são culpadas. Eu sou assim, eu ajo dessa maneira porque o meu marido faz isso. Eu ajo dessa maneira porque é minha esposa. Eu ajo dessa maneira porque o meu amigo, os meus filhos. Sempre culpa todo mundo. Culpa todos e todos do lado de fora para justificar as suas reações, as suas atitudes, o seu mau comportamento, as suas falas, os seus pensamentos. Então ela transfere a sua pecaminosidade, as suas culpas, os seus erros, é uma transferência de culpa para outra pessoa. Fica fácil assim, né? Fica muito fácil dizer que tudo que acontece é o diabo, ou são as pessoas, ou quando dá certo é Deus, omitindo totalmente a minha responsabilidade. Esse é o engano que a religiosidade ela traz. A religião, ela tenta trabalhar somente o externo. Somente o externo. Mas o problema não está fora. É o que Jesus deixa claro. O que contamina o homem, o que te torna dessa pessoa, o que você age dessa maneira, na agressividade, na brutalidade, na estupidez. O problema não são as pessoas. E nós vemos muito isso. As pessoas dizem, essa pessoa tirou a minha paz. Eu tomei essa atitude porque ela me provocou de uma maneira que eu explodi. Mas essa pessoa é culpada de fazer isso. Ela sabe que eu não gosto disso e ela faz isso. Não. O problema não são as pessoas. O problema não é o local. O problema sou eu. É o que Jesus ele deixa claro nas Escrituras. Você vê como isso é confrontante. Ele vai dizer que é do interior do homem, é do coração que procedem. O quê? Os maus pensamentos, os adultérios, as mentiras, a insensatez, a embriaguez. Todos esses males procedem de dentro. Então agora quando eu entendo que o mal está dentro e eu preciso trabalhar no meu interior, como que eu trabalho a minha alma? Não há remédio físico que possa trabalhar a minha alma. A única coisa que trabalha a minha alma é a palavra de Deus. Aonde você encontra isso? Lá em Hebreus 4:12. Vai dizer que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. E ela é mais penetrante como uma espada de dois gumes. Penetra na divisão da alma e do espírito. E ela é apta para discernir os pensamentos. Então você vê que a palavra de Deus é a única que pode ir aonde o homem não vai. Direto na causa, direto na alma, direto no eu. Atingindo diretamente, totalmente o foco do problema, que sou eu mesmo. Então, quando o meu eu ele é destronado, a minha alma ela é trabalhada na palavra de Deus, todas as coisas ao meu redor, ela começa a ter sentido, ela começa a criar forma, as coisas começam a mudar. Eu começo a influenciar outras pessoas com uma vida cristã, refletindo Cristo na minha vida. Mas tudo isso é um trabalhar dentro, é um confronto dentro de mim mesmo. É dentro de mim que acontece esse confronto. Você consegue entender isso? Romanos capítulo 6, tá? Romanos capítulo 6, deixa eu ver o versículo, versículo 12 ao 14, vai dizer assim, ó, Romanos 6, versículo 12 ao 14, portanto, não permita que o pecado domine o vosso corpo mortal, forçando-vos a obedecer às suas vontades, tampouco entregais os membros do vosso corpo
ao pecado como instrumento de iniquidade. Antes consagrai-vos a Deus como quem fostes levantado da morte para a vida, e ofereçais os vossos membros do corpo a ele como instrumento de justiça. Porque o pecado não pode exercer domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Olha o que o apóstolo Paulo ele vai nos ensinar. Não permita que o pecado reine. Não permita que na hora que você for tentado a agir de um modo egoísta, de um modo errado, de um modo contrário à vontade de Deus, não permita. Não permita que isso reine na sua vida. Não permita que isso te domine, que isso te escravize e faça você tomar decisões que você não deveria tomar. Por que não? Porque você não é mais escravo do pecado. Você está livre. Você é livre para viver a palavra de Deus, para viver a vontade de Deus e não mais a sua vontade, não mais a vontade da sua carne. Você não é mais escravo, por isso você vai ver Romanos deixando isso bem claro. Não reine o pecado, não deixe, são atitudes minhas, atitude sua. É você que não tem que deixar, é você que não pode deixar com que o pecado domine a sua vida e a sua conduta. A partir do momento que você foi liberto, que você foi livre, você agora não é mais escravo do pecado. Por isso Romanos 6,14 vai dizer que o pecado não terá o quê? Domínio. Ele não mais te domina, ele não mais te escraviza. Ele não mais vai fazer com que você faça algo que você não quisesse fazer. Então, tudo que eu venho a fazer hoje em Cristo, eu tomo decisões, falo, venho agir com meus pensamentos, palavras e ações totalmente contrárias à palavra de Deus, não é culpa do diabo, não é culpa das pessoas, é culpa minha. Porque eu estou me deixando ser escravizado pelo meu próprio eu, pela minha própria carne. Depois de saber que eu sou liberto, depois de saber que Cristo pagou um preço alto, um preço de sangue, que eu fui comprado por um alto preço. Isso me trouxe a libertação. Cristo me libertou, purificou-me e me deu totalmente a liberdade agora. E aquele que habita em mim, que habita em você, ele é maior do que as coisas que estão no mundo. E você vê muitas das pessoas abordando e dizendo, mas eu tenho tentado, mas eu não consigo. Quando eu vejo, já fiz. Quando eu vejo, já falei. Mas eu tenho orado a Deus, eu não sei o que tem acontecido, que eu não consigo. Então, quando você fala que você não consegue largar uma prática pecaminosa, atitudes pecaminosas, pensamentos pecaminosos, quando você diz que você não consegue largar, só tem duas possibilidades. Ou não houve um novo nascimento, ou Deus está mentindo. Porque Deus está falando que o pecado não domina. Leia novamente o texto e você vai ver. O pecado não. É o não de Deus. Não terá domínio. Por que não terá domínio? Porque você foi liberto por Jesus Cristo. E não existe ninguém maior do que o nosso Deus. Não existe sacrifício maior do que o que Cristo fez. Totalmente para nos tornar pessoas livres, libertas pelo sangue de Jesus. Então, se o pecado não me domina, por que eu faço? Porque eu quero. É totalmente porque eu quero deixar com que o pecado me escravize. Eu sempre gosto de usar um exemplo. A partir do momento que Jesus ele me libertou, há um exemplo interessante. Foi me tirado uma coleira do meu pescoço. Eu era um escravo, eu era como um cachorro numa coleira. E agora que Jesus me libertou dessa escravidão, desse jugo, dessas correntes, Satanás agora ele está lá do outro lado da rua, com uma coleira balançando, e o nome naquela coleira está o meu nome, Marcos. Eu só coloco o meu pescoço naquela coleira se eu atravessar a rua, se eu começar a dar passos à direção a isso. Somente se eu quiser. Mas se eu não quiser, eu não vou. Eu posso ser tentado, mas eu posso dizer não. Por que eu posso dizer não? Porque eu estou sendo trabalhado, transformado a cada dia pela palavra, confrontado pela verdade. Mas se você não tiver uma vida na palavra de Deus, se você não estiver sendo confrontado, não colocar essa palavra na prática na sua vida, não exercitar ela a cada dia, pode ter certeza que o seu pescoço, uma hora ou outra, ou vai estar naquela coleira ou já está. Você entende como as Escrituras ela vai nos posicionando e vai nos colocando num posicionamento correto. Amém? Então eu quero estar deixando essa meditação para vocês, para que vocês continuem buscando, continuem sendo confrontados e desperte o desejo no coração de vocês de quê? Da leitura bíblica. Ok? Leia a palavra de Deus.
Leia as Escrituras, leia, não pare de ler. Continue lendo, continue se deixando ser confrontado pelo Espírito Santo através da palavra. De início pode parecer algo confrontador, algo ruim, algo que te deixa desconfortável. Não importa isso. O importante é nós cedermos à vontade do nosso Senhor. Porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável para as nossas vidas. E se você quer viver isso, se você quer experimentar verdadeiramente essa boa, essa perfeita, essa agradável vontade de Deus na sua vida, se verdadeiramente você quer isso, você precisa se deixar e se lançar para ter a sua mente totalmente transformada pela palavra de Deus. Se deixar ser confrontado pela palavra de Deus. Se deixar ser guiado pelo Espírito através da palavra de Deus. Tudo é a palavra de Deus em nossas vidas. Amém, meus irmãos? Fique na paz, se assim o Senhor permitir. Em breve nós vamos estar dando continuidade nesse estudo. Aos poucos nós vamos assimilando, aos poucos nós vamos compreendendo e aos poucos o Senhor tem trabalhado em nossos corações para que nós sejamos esse instrumento em suas mãos enquanto nós vivemos nessa terra. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus dê graça e que Deus dê muita sabedoria, desejo, sede e fome no coração de vocês para que vocês continuem nessa busca incessante pela palavra. Amém? Fique na paz.